Alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nós começamos com a Surat Al-Ahzab. Na aula passada nós paramos no versículo 3, onde Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. E confie em Allah e basta Allah por patrono, Allah como uma confiança para você. É assim que nós temos que ter a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você confia os seus assuntos em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Ele irá te satisfazer em tudo que você precisa nesse mundo, porque você está confiando nele. E assim que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele ordenou o profeta Muhammad alayhi salam, quando disse para ele temer a Allah subhanahu wa ta'ala e não atender aos incrédulos e aos hipócritas e seguir aquilo que Allah irá revelar sobre ele de ordens, de regras na vida do profeta Muhammad a.s. e da nação, então que ele deveria seguir todas essas regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinaram na vida deles. Depois no quarto versículo, Allah subhanahu wa ta'ala começou a falar sobre tais regras, ou algumas das regras que Allah subhanahu wa ta'ala citou nesses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Esses dois versículos eles são ligados um com o outro. Allah subhanahu wa ta'ala ele começou esses dois versículos dizendo: ما جعل الله لرجل من قلبين. Allah ele não fez para homem algum dois corações em seu corpo. Por que foi revelado esse versículo? Aqui houve uma divergência entre as pessoas, ou entre os mufassirin, aqueles que falaram sobre esse versículo, os sábios. Disseram que tinha um homem no tempo do profeta Muhammad a.s. chamado Jamil ibn Muammar, em Quraysh. Esse Jamil ibn Muammar, ele era uma pessoa muito inteligente. Era uma pessoa que ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Até que as pessoas de Quraysh disseram: essa pessoa, esse Jamil, ele tem dois corações para ele fazer aquilo que ele faz. Ele tem dois corações, por isso que a pessoa ele tem que ter dois corações para fazer várias coisas, porque o nosso coração ele te indica e faz com que você faça somente uma coisa, né? Para você ficar totalmente ligada com algo. Para você se ligar com várias coisas, você não consegue, porque você tem um coração só. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou esse versículo para dizer que Allah não fez para homem algum dois corações. Esse Jamil ibn Muammar, no tempo na batalha de Badr, no segundo ano da Hijra, batalha de Badr, onde os incrédulos vieram para Badr, e os muçulmanos saírem para batalhar contra os incrédulos, porque os incrédulos vieram para acabar com os muçulmanos, e a vitória foi dos muçulmanos, onde os anjos desceram do céu e apoiaram os muçulmanos, e Allah subhanahu wa ta'ala citou aquela batalha na Surat Al-Anfal. 70 pessoas dentre os incrédulos foram capturados. Eles foram capturados. Várias pessoas foram mortas e os demais fugiram. Abu Sufyan, ele veio e se encontrou com esse homem, Jamil ibn Muammar. Ele viu ele, olhou, disse para ele: o que aconteceu com as pessoas? O Jamil ibn Muammar, ele tinha colocado uma parte do sapato dele no pé e outra parte na mão. Aí ele disse: as pessoas estão entre mortos, capturados e fugitivos. Ele falou: e você? O que você está fazendo com o seu sapato? Uma parte na mão e outra no pé. Ele falou: na mão eu não tinha prestado atenção. Então, de tanto medo que ele ficou,
Ele tinha pensado que o sapato dele os dois estavam nos pés, mas na realidade um estava no pé e outro na mão e fugindo. Aí as pessoas disseram, se essa pessoa que estão dizendo que ele tem dois corações não sabe nem onde colocar o seu sapato, então jamais ele terá dois corações. E Allah subhanahu wa ta'ala citou esse exemplo para dizer que os nossos corações, eles não suportam uma pessoa ter a fé e a incredulidade. Ou você tem a fé dentro do seu coração, ou você tem a incredulidade dentro do seu coração. Os nossos corações não suportam para ter a luz e a escuridão. Você ou terá a luz dentro do seu coração, ou as trevas dentro do seu coração. Os nossos corações não podem suportar de adorar vários deuses. Ou você adora um único Deus, e Allah subhanahu wa ta'ala, que merece toda a adoração, ou você adora outros deuses. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no hadith al-Qudsi, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Qualquer pessoa que fizer qualquer ação boa, seja, ou as ações boas, se ele intencionar no seu coração, eu e mais alguém, eu deixarei esse alguém com a sua ação, porque Allah subhanahu wa ta'ala não aceitará qualquer divisão das boas ações em relação à intenção. A nossa intenção tem que ser dirigida totalmente para Allah. Eu rezar para mostrar para vocês que eu estou rezando e mostrar para Allah, Allah ele disse, não aceito. Você fazer qualquer ação boa para mostrar para as pessoas e dizer, eu estou sendo sincera com Allah, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, isso não será aceito, porque Allah ele não quer dividir qualquer tipo de ação, ele quer que essas ações sejam dirigidas totalmente para ele. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, ele disse, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Quando é falado do homem aqui é o homem e a mulher, né? Não é somente o homem. Agora, por que foi citado o homem aqui? O homem é citado, tem mulheres que falam, pô, só cito os homens, por que não citam as mulheres? A gente fala, tem alguns sábios, ele disse que Allah especificou o homem nesse versículo, dizendo que homem algum poderá ter dois corações dentro de quem? Dentro de seu corpo. Isso significa que a mulher pode ter, ou não? Ela pode ter mais do que um coração dentro do corpo dela? Pode, quando ela está grávida. Tem uma outra criança que tem outro coração. Às vezes ela está grávida de duas pessoas, então tem três corações. De três, tem 4 corações. Então, isso daqui Allah subhanahu wa ta'ala especificou e colocou em relação ao homem para não dizer que a mulher não pode ter. Essa é uma das suposições de tafsir, mas ela não é algo que seja confirmado, né? Allah subhanahu wa ta'ala fala, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala não permite ou não fez para um homem dois corações em seu corpo, ele também não fez, aí veio uma das regras, ele não fez de vossas esposas a quem declarais ilícitas pelo dhihar. Nós vamos explicar o que é o dhihar. Vossas mães. Então, essa é a primeira parte. Antes do Islã, as pessoas tinham o tipo de divórcio. Um dos tipos de divórcio, o homem falava para a sua esposa, você para mim é como se fosse a minha mãe. Isso é dhihar. Ele dizia, Anti alayya ka dhahri ummi. Ele dizia isso para a sua esposa e ela se tornava pecado como se estivesse divorciada. Então, isso era um tipo de divórcio antes do Islã. Então, as pessoas falavam essas palavras. Quando veio o Islã, veio essas regras dizendo que isso não é um divórcio, mas é um outro tipo de palavras que a pessoa fala e ele deve pagar por essas palavras, e tem novas regras sobre essa questão. E aí aqui foi revelado Surat al-Mujadila. Já ouviram falar da Surat al-Mujadila? Ou Surat al-Mujadala,
a surata número 58 do Coran. 58 do Coran, essa surata ela foi revelada em relação a isso, porque veio a Khawla bint Tha'laba, uma das mulheres que eram belas em Medina, e era casada com Aus ibn Samit. Aus ibn Samit era o marido dela. E ele era uma pessoa meio de idade. E ele era uma pessoa muito nervoso. E ela veio lá e discutiram sobre uma questão. E de repente, Aus ibn Samit, ele disse para ela, e eles tinham filhos, ele disse para ela: você, para mim, é como se fosse as costas da minha mãe. Anti alayya ka dhahri ummi. Depois que ele falou essas palavras, passou um tempo, ele queria se ajuntar com ela, e ela disse: não, você não me toca enquanto eu não saber essas palavras que você citou para mim, quais são as condições dela, quais são as regras que Allah e seu mensageiro falam para mim sobre isso. Ela, a Khawla, ela foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela tocou na porta do profeta Muhammad alaihi wasallam e ficou na porta falando para o profeta Muhammad alaihi wasallam sobre a situação dela. A Aisha até ela foi citar sobre esse versículo, né, sobre essa história, e ela dizendo: eu estava na porta, atrás da cortina, e o profeta Muhammad alaihi wasallam estava na frente. E ela estava perto do profeta Muhammad alaihi wasallam, falando em voz baixa, explicando para ele sobre a situação dela. E eu não estava conseguindo ouvir o que essa mulher estava falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala revela os versículos. Ela fala: Subhanalladhi sami'a al-aswata min fawqi sab'i samawat. Louvado seja aquele que ouviu as vozes de cima de 7 céus. Eu de perto não estava ouvindo. E de repente foram revelados os versículos ao profeta Muhammad alaihi wasallam, citando para nós que ela estava discutindo junto com o profeta Muhammad alaihi wasallam sobre o assunto dela. Aí ela dizia para o profeta Muhammad alaihi wasallam, ela disse: ó mensageiro de Allah, Aus ibn Samit, ele disse essas palavras para mim. Ele falou para mim: Anti alayya ka dhahri ummi, você para mim é como se fosse as costas da minha mãe. Aí o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele parou e disse: eu só posso lhe dizer que você é proibida a ele. Isso é um tipo de divórcio, porque não tinha uma regra que foi revelada por Allah subhanahu wa ta'ala. Sim. Isso, e aí vem os versículos que vão explicar essas questões, né? Essa questão. Aí o profeta Muhammad alaihi salatu salam, ele dizia para ela: eu só vejo que você não pode mais ficar com ele. Ela disse: ó mensageiro de Allah, nós temos filhos, se ficarem comigo, eles vão ficar com fome, e se eu dou a ele os filhos, eles vão se perder. O que eu faço? Ele dizia: só posso lhe dizer que vocês não podem se ajuntar. Isso é um tipo de divórcio. E ela foi falar pela terceira vez: ó mensageiro de Allah, mas se eu me separar dele, os meus filhos eles vão ficar com fome se ficarem comigo, e se perderem se ficarem com ele. O profeta Muhammad alaihi wasallam somente repetia aquela palavra, dizendo: para mim, essa situação ou essas palavras é que você não é permitida mais a ele. Aí a Khawla bint Tha'laba, ela se ajoelhou e levantou as mãos para Allah subhanahu wa ta'ala e disse: ó Allah, faça da minha situação algo que me conforte. Eu estou numa necessidade. E ela suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad alaihi wasallam uma sura completa chamada Surat al-Mujadila. Surat al-Mujadila, que seria, como nós falamos, a surata 58, número 58, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah ouviu aquela que estava discutindo com você, ó Muhammad, sobre o marido dela. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. E ela
foi fazer o quê? Reclamar para Allah. No começo ela estava falando para o profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s. tudo que ele traz de regras, elas vêm de Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, e ela foi colocar a sua sentença para Allah, dizendo: ó Allah, que me tire dessa situação. وَتَشْتَكِي إِلَى وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا, e Allah, ele estava ouvindo a discussão de vocês, entre você e ela dizendo: o que eu faço com os meus filhos, o que eu faço com a minha situação. E o profeta dizendo para ela: eu não acho uma solução para você, a não ser que vocês estão separados com essa palavra. E ela repetia, e o profeta Muhammad a.s. confirmava essas palavras. Allah citou essas palavras aqui para nos mostrar que as regras, quando vêm de Allah, através do profeta Muhammad a.s., nós temos que seguir, porque tudo que o profeta Muhammad a.s. ele falar são revelações de Allah. Então, nesse momento, o profeta ele disse essas palavras, só que logo em seguida foram revelados os versículos e Allah subhanahu wa ta'ala determinou a regra que nós vamos ouvir. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna Allah sami'un basir, Allah ele ouve e ele vê tudo o que acontece nesse mundo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, aqueles que falam para suas esposas, adhihar, essa palavra. Você, para mim, é como se fosse as costas da minha mãe, ou como se você fosse a minha mãe, ou como você para mim, é igual minha irmã, você, para mim, é como se fosse a minha filha. São palavras. Às vezes a pessoa fala: e daí? São palavras que são faladas. Não, a palavra que você fala, ela tem regras por trás. Tem palavras que te colocam no paraíso. Se você falar La ilaha illallah e morrer, você entrou no paraíso. Se você falar uma palavra que talvez seja te tira do Islã, você entra no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, se for a última palavra na sua vida. Se você não se arrepender de algumas palavras, você terá grandes castigos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, aqueles que falam para suas esposas, que você para mim é como se fosse minha mãe, como se fosse minha irmã, como se fosse minha filha. Ma hunna ummahatihim, as suas esposas não são as suas mães. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui falando para as pessoas que falam essas palavras. In ummahatuhum, as mães de vocês, illa allati waladnahum, são aquelas que vocês nasceram delas. As suas mães são diferentes das suas esposas. A sua mãe é aquela que te criou, aquela que te carregou dentro do seu ventre, aquela que te colocou nesse mundo. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. Essas pessoas que falam essas palavras estarão falando o quê? Estão falando palavras que não são adequadas. Aqueles dentre vós que declaram ilícitas pelo zihar as suas mulheres, saibam que elas não são suas mães não são senão as que os deram à luz. E certamente eles dizem uma palavra repreensível perante Allah subhanahu wa ta'ala. É uma falsidade, essa palavra é uma falsidade, ela não é sua mãe. Não foi ela que deu a luz em você. Certamente Allah é indulgente e perdoador, se a pessoa se arrepender. Então no primeiro Allah subhanahu wa ta'ala repreendeu a pessoa que fala essas palavras. Depois ele deu o que a sentença dizendo: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Aqueles que falaram essa palavra para suas esposas, o que elas têm que fazer? Elas têm que libertar um escravo. A libertação de um escravo. Se não tiverem um escravo, que ela tem que libertar um escravo antes de tocar na esposa dele, que ela não é permitida agora. Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. Antes de ele tocar ela, ele tem que libertar um escravo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: isso é o que sois aconselhados, e Allah está informado do que praticais. Mas quem não encontrou
aquele que não tiver um escravo, e atualmente não temos escravos, ou naquela época a pessoa que não tinha um escravo para libertar, o que ele deve fazer? Mas quem não encontrar, que jejue 2 meses consecutivos. O homem ele tem que jejuar quantos 2 meses consecutivos. Ele não pode cortar um dia. Está jejuando, de repente chegou no dia 20, ele fala, vou descansar um dia e depois eu continuo. Ele tem que voltar tudo novamente. Ele tem que jejuar 2 meses, 60 dias, um atrás do outro. Não, só o homem. A mulher não. Isso daqui para ele conseguir tocar com a esposa dele. Então, ou ele liberta um escravo, não tem escravos, ele jejua 2 meses sequentes, consecutivos. Se ele não tiver condições, antes de tocarem um ao outro, porém, quem não puder jejuar, que alimente 60 pobres. A pessoa que tiver uma idade, como a Khawla, ela disse, ó mensageiro de Allah, nós somos pessoas pobres, e nós, e o meu marido, ele não possui um escravo. Ele disse, ordene ele que jejue 60 dias. Ela disse, ele é um homem de idade, não consegue jejuar os 60 dias. Aí ele disse, o profeta Muhammad a.s., recitando os versículos para a Khawla, que ele alimentasse 60 pobres. Que ele alimentasse 60 pobres. E ela disse, nós não temos condições de alimentar 60 pobres. E o profeta Muhammad a.s. deu para ela umas tâmaras que ele tinha e disse para ela, dê essas para o seu marido para que ele alimente 60 pobres. Ela disse, mais pobres do que nós não temos em Medina. Aí o profeta Muhammad s.a.w. disse, comecem por vocês para alimentarem os 60 pobres. Então isso se torna o quê? Isso licita com que o homem consiga aproximar com a sua esposa. Porém, quem não puder jejuar, que alimente 60 pobres, isso para afirmar descrença em Allah. Tem pessoa que fala, mas só por causa dessas palavras eu vou fazer tudo isso? É grave. É grave. É a crença em Allah. Isso é uma crença. Essa é uma lei de Allah. Não é uma lei mundana que você faz ou não faz. Não. As leis de Allah já começaram. Para vocês perceberem, em Medina já tem essas leis, e essas leis elas devem ser colocadas, que Allah subhanahu wa ta'ala está trocando o tempo da ignorância por regras novas que as pessoas devem aceitar. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e tais são os limites de Allah, e para os descrentes há um doloroso castigo. Aquele que descrê em Allah, nas suas regras, ele tem o que? Um doloroso castigo. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا, de doar para 60 pessoas pobres, ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Para aqueles que descreem, eles têm um doloroso castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui na Surat al-Mujadila, que ela foi revelada antes da Surat al-Ahzab, veio a história completa. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse citando ela como um exemplo. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala colocou um exemplo para trazer outras regras também. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah jamais ele faz 2 corações num corpo só de um homem, como Allah subhanahu wa ta'ala jamais faz com que uma mulher fosse a sua esposa e sua mãe ao mesmo tempo também. Isso é impossível. E Allah subhanahu wa ta'ala disse também, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. Aqui é uma outra regra. Bom, para finalizar sobre a questão da Khawla, Khawla bin Tha'laba, ela viveu até depois que o profeta Muhammad s.a.w. morreu, depois que o Abu Bakr também, aí o Umar se tornou um khalifa, e certo dia o Umar, ele estava andando com uma pessoa que era importante no tempo dele, eles andando na rua, e o Umar era o khalifa, e de repente uma mulher velha
corcunda estava andando de bengala, ela passou perto do Omar e parou o Omar e disse para ele: Omar, eu lembro de você quando você era pastor de camelos em Meca. Você era chamado Umair, era diminuído de seu nome. Depois você cresceu, ficou sendo chamado de Omar. E depois você entrou no Islã e veio com o profeta Muhammad a.s. e ficou Omar ibn Khattab. E depois que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu, agora, depois de vários tempos, de você ser Amirul Mu'minin, você ser o líder dos crentes, que tema Allah subhanahu wa ta'ala, Omar. Aí o homem que estava junto com Omar, ele disse: quem é você para falar isso sobre Omar, sobre o Khalifa? Omar disse: deixem ela. Ela é a pessoa que o profeta Muhammad a.s. ficou ouvindo ela na porta da sua casa e que Allah revelou os versículos sobre o profeta Muhammad a.s. por causa dela. Eu juro, se ela ficasse aqui falando comigo até amanhã, eu ficaria em pé ouvindo essa mulher. Subhanallah. Ela é Khawla bint Tha'laba. Por isso que ela é chamada Al-Mujadila. Al-Mujadila, aquela que discutiu com o profeta. A surata foi chamada Surat Al-Mujadala, que teve Mujadala entre ela e o profeta Muhammad a.s. a discussão. Ela dizia algo e o profeta dizia: eu só tenho isso. Ela dizia, repetia, e o profeta repetia a mesma palavra. Foi chamada Al-Mujadila. Claro, senão ele ia ter essas regras aí, né? Então essa é a regra, para a gente falar, essa regra não é uma regra de separação, é diferente do divórcio. Então se um homem falar para a esposa dele: você para mim é como se fosse minha mãe, é zihar, e não divórcio. Então isso não é contado como um divórcio, é contado como zihar, que é chamado, né, a pessoa de falar: você para mim é como se fosse as costas da minha mãe, ou como se fosse minha irmã, como se fosse a minha filha. Então isso é zihar. Se a pessoa falar essa palavra, isso não cai como divórcio, mas ele deve fazer isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou dentro do Coran. Mas qual outra situação que tem que fazer essa mesma coisa? Essa, se a pessoa tiver relações com a sua esposa, com seu cônjuge no mês de Ramadã, durante o dia de Ramadã, ele tem que fazer essas mesmas questões. Ele libertar um escravo, se não tiver jejuar 2 meses, se não tiver dar 60 para 60 pobres a comida. Também, se a pessoa... Sim, aqui a gente não quer detalhar muito sobre essa regra, porque é uma regra que tem de jurisprudência, né? Mas já que você abriu, se a pessoa falar: você para mim é como se fosse a sua irmã, ou a minha sogra. A sogra ou a irmã são proibidas para ele, para casar? Se a esposa morrer, tá, a filha, a irmã dela pode. Então aquelas que pode casar, que ele pode casar com ela, mesmo depois, então entra no mesmo, não entra nesse caso. Aquela que ele não pode casar, e se ele falar: você para mim é como se fosse a fulana, se essa não pode casar nem agora e nem depois, já entra as regras. Se ele falar: você para mim é como se fosse a fulana ele pode casar com ela se tiver qualquer problema, qualquer situação e tal, pode. Então não entra. Então são palavras ditas que não entram nessas regras. Aí, agora essa kafara, é para zihar, para as pessoas também que quebrarem um jejum em Ramadã, mantendo relação. Alguns ulama disseram: se a pessoa quebrar o jejum de propósito, sem ter motivo, também ele entra nessa regra, com alguns ulama.
aquele que matar uma pessoa sem intenção, teve um acidente e morreu aquela pessoa, então ele também entra nessa regra. Se morreu uma, não é essa regra. Se morreu dois, dobra o mesmo? Não, é uma. Não. Se morrer um e ele cumprir essa regra, depois de cumprir, ele morrer uma outra e começa de novo. Então, antes de ele cumprir a regra, se morrerem uma ou duas, então é uma só. Mas em ordem também, né? Em ordem. Tudo em ordem. Nessa ordem dele libertar o escravo, se não tiver, jejua 2 meses, sequente, se não tiver, ele dá alimentação para 60 pobres. Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou uma outra regra, essa outra regra que seria uma regra que já pertence à vida do profeta Muhammad alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, da maneira que Allah jamais fez 2 corações num homem, no corpo de um homem, ele também não fez com que as pessoas que são adotivas como se fossem seus filhos. Então a pessoa não pode ser uma pessoa adotiva e filho ao mesmo tempo. Ela não pode ser adotiva. Eu adotei uma criança, peguei uma criança na rua, no hospital, alguém me deu, eu adotei. Então essa pessoa adotiva eu não posso colocar no meu nome, como se fosse meu filho. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, da maneira que um homem não pode ter 2 corações dentro do seu corpo, ele não pode falar que a sua esposa é igual à sua mãe, e os filhos adotivos que vocês têm, ou os adotivos que vocês tiverem na vida de vocês, não podem ser colocados em nome de vocês como filhos, da maneira que esses adotivos, eles têm um pai e você é apenas um adotivo. Porque se colocar como adotivo, isso vai tirar várias regras da vida dessa criança e da sua vida. Em relação à herança, em relação ao casamento, em relação ao parentesco, em relação a tantas coisas, porque Allah subhanahu wa ta'ala não permite que se misturem essas questões dessa forma. E por isso que o profeta Muhammad alayhi salam, nós já contamos, acho que aqui a história do Zaid. Zaid, que foi uma pessoa de uma tribo chamada tribo de Kalb. Essa tribo, ela foi atacada e morreram várias pessoas e outras foram raptadas. E dentre elas, essa criança chamada Zaid. E ela foi vendida de uma tribo para outra até que chegou em Meca. Hakim ibn Hizam, que era parente da Khadija, radiyallahu anha, ele pegou o Zaid. Ele pegou o Zaid e comprou ele e deu de presente, presenteou o Zaid para a Khadija, e a Khadija presenteou o Zaid para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Agora, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele tratava o Zaid como se fosse um filho. O pai do Zaid e o tio do Zaid, eles foram percorrer pelo mundo para procurar pelo Zaid. Eles eram pessoas que tinham condições e eles procuraram até achar ele em Meca. Nós vamos parar por causa da oração. Inshallah, nós completamos na aula que vem. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.